programa Trilha Social, programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você que faz um trabalho de cidadania, você que se preocupa com o próximo, que faz aquele trabalho transformador na vida das pessoas, pode ser da sua rua, de uma pessoa, de 10, da comunidade, você que faz um trabalho, pode ser com música, com idoso, com criança, com o que for, mas você que realmente tem esse papel e desempenha esse papel de cidadania, de fazer o bem sem olhar a quem, você pode sim compartilhar o que você faz vindo aqui ao nosso programa. Você entra em contato conosco pelo e-mail programa trilhasocial@bol.com.br, conte a sua história e nós teremos a máxima satisfação em trazê-lo para cá para compartilhar, para mostrar às outras pessoas que ainda não fazem essa trilha, que é essa trilha social, que elas possam se inspirar em você. E você também, que ainda não sabe que caminho tomar, você pode assistir no nosso Face, na página Trilha Social, programa Trilha Social, você lá vai encontrar muitas pessoas que fazem o bem na nossa sociedade, pessoas que trabalham para que a sociedade seja aquela sociedade mais justa e amorosa que nós tanto queremos, e você poderá se espelhar em uma delas e se inspirar para que você também possa fazer esse caminho de cidadania. E hoje, nós aqui no programa Trilha Social, nós estamos com Ana Cláudia Albuquerque, que é uma pessoa que vem fazendo o bem, que tem uma autoestima muito grande, mas o mais importante, ela tem a estima de ser alagoana, de estar aqui fazendo parte dessa sociedade e fazendo dessa sociedade um lugar melhor para todos nós. Ela é coaching educacional e nós vamos falar sobre isso com ela e sobre o trabalho voluntário que ela desenvolve aqui em Alagoas. Prazer em recebê-la, Cláudia. Muito obrigada. Cláudia, você é nascida aqui em Alagoas? Sim, nascida aqui em Maceió mesmo. E todo o trabalho desenvolvido tem sido durante todos esses anos aqui mesmo na cidade. E como é que foi a sua vida aqui? Me fala um pouco sobre quem é Ana Cláudia. Ana Cláudia hoje faz um trabalho voluntário, mas como é que você descobriu essa veia? Como é que você chegou à conclusão de que fazer um trabalho sem pensar na compensação financeira, o que te fez desenvolver esse trabalho voluntário? Olha, Maristela, em agosto de 2005, eu estava concluindo a minha graduação em pedagogia e desde a fase da graduação me inquietava a forma como as pessoas e sobretudo os alunos de escolas públicas viviam suas vidas no que diz respeito à falta de expectativa. E fazer algo por eles me inquietou desde sempre, né? E com base nessa inquietação, eu fiz as minhas pós-graduações, né, o mestrado em Educação Brasileira, no âmbito da formação de professores. E depois dessa formação, eu encontrei a metodologia do coaching. Né? E o coaching, ele tem como objetivo principal o desenvolvimento humano. Então, relacionar a aprendizagem à mudança, e a mudança no sentido de um propósito de vida foi o que fez com que eu desenvolvesse esse trabalho, e não apenas com os alunos, mas sobretudo na formação de professores, e é isso que eu tenho feito até hoje. Você escolheu a questão educacional, você fez pedagogia, é uma escolha profissional. O trabalho de trabalhar voluntariamente foi essa questão de observar que os nossos jovens, dentro das escolas, você teve oportunidade de observar bem de perto que eles estavam sem direção. Exatamente. E o coaching é uma ferramenta, na realidade é um acompanhamento. Exatamente. O coaching é uma metodologia que tem como objetivo principal a aceleração de resultados. Resultado no que diz respeito a diversas esferas da vida, seja ela pessoal, profissional. Então, o trabalho com essa ferramenta, seja independente do público, sendo professores, alunos, as próprias famílias, tem como objetivo principal o autoconhecimento. Então, se nós estamos dentro de uma situação em que nós precisamos mudar, mas mudar para onde, para qual direção? Então, o coaching tem como objetivo essa clareza, né, de retomada desse caminho, e é a saída de um ponto ao outro.
Então, é saída de um ponto A ao ponto B. Então, no caso dos adolescentes, ou aluno, de um modo geral, a nossa perspectiva é de compreensão de quem ele é, da forma que ele interfere dentro do contexto do qual ele está inserido e da forma como ele também é modificado por esse contexto. Então, na verdade, é essa perspectiva do autoconhecimento, do autodesenvolvimento que precisa começar desde sempre. Essa ferramenta, as ferramentas do coaching, quais são essas ferramentas que são necessárias para desenvolver o coaching? Ferramentas que vai inicialmente desde o círculo da vida, né? Porque muitas vezes a gente é imerso dentro de um contexto social que nos exige papéis diversos e muitas vezes a gente se coloca dentro desse contexto somente cumprindo metas externas. Quando você fala em cumprir metas externas, me vem assim uma observação sobre a educação dos nossos jovens hoje. As famílias que têm um pouco mais de condição, elas colocam, o seu filho está na escola, mas quando ele sai da escola ele tem um curso de inglês, ela tem curso de francês, ele tem que fazer um curso de informática, tem que fazer um judô para descarregar a energia. Há uma super ocupação. Você acha que essa mudança comportamental dos pais, porque os pais hoje trabalham muito, não tem muito tempo para os filhos, então ocupam os seus filhos com várias atividades, isso é bom? Veja só, eu costumo dizer o seguinte, que o importante é que a família sinta até que ponto todas essas atribuições dadas às crianças ou aos jovens está realmente fazendo sentido para eles. Porque a rotina ela é importante, sim, desde que não haja monotonia, nem que a criança ou o jovem esteja fazendo aquilo apenas por uma imposição da família sem que aquilo não faça sentido para ele. Então, a rotina desde cedo ela é importante no sentido de fazer com que os objetivos, primeiro, traçados, eles sejam colocados em metas até se chegar ao determinado lugar sonhado, idealizado. Então, a rotina, nesse sentido, ela é importante. Entretanto, a superocupação do tempo das crianças e dos jovens é que se torna um ponto, de fato, a ser discutido hoje em dia, porque tem realmente dado a esse jovem sempre o olhar para fora, esse olhar externo. E muitas vezes esse olhar externo, buscar sempre o que está fora, faz com que ele não reconheça as suas potencialidades, aquilo em que ele realmente se sente bem em fazer, em desenvolver as suas competências, as suas habilidades. É como sempre se estivesse faltando e ele se estivesse nessa busca externa. É que, na realidade, a busca externa seria a criança ou o jovem, ele está de acordo com o que os pais acharam. Olha, você tem que aprender inglês porque o mundo exige isso, mas ele não se afina. Você tem que seguir essa determinada profissão, tem que se preparar para isso, mas não é isso que complementa a vida dele. Então, ele está sempre olhando para fora, mas não olha para dentro. Isso Exatamente. Também tem a ver com o autoconhecimento e a autoestima. Sim, e o que eu penso e acredito sempre é que os pais eles precisam ser os especialistas dos filhos, no sentido de observar aquilo que faz sentido para as crianças, porque muitas vezes é aquilo que muitas vezes há uma convenção social sobre aquilo, então as pessoas normalmente colocam as crianças desde muito cedo em determinados cursos, em atividades físicas, mas muitas vezes a criança está ali e não está bem fazendo parte daquele contexto. Então, o que é que aquilo está significando realmente para ela? Então, se é somente para ocupar o tempo, então que seja de um modo que ela realmente busque esse propósito de vida e não apenas para suprir ou atender a uma exigência dos pais que muitas vezes não vai ser frustrante para todos os lados, né? Tanto para a criança quanto para os pais. Como é que foi a sua infância e a sua adolescência? E o que te levou a escolher a pedagogia? Eu sou filha, meus pais são funcionários públicos, né? O meu pai é dentro da esfera federal e a minha mãe municipal. E eu sempre me interessei pelo outro. Então, eu queria entender primeiro como era que eu lidava em determinadas situações. Eu sempre tive um perfil mais introspectivo e muito mais de trazer esses resultados para os meus pais. Então, ainda hoje, eu fico muito satisfeita quando eu tenho alguma coisa positiva para falar para eles. E sempre foi assim desde sempre.
E quando eu era criança, essa perspectiva de alguém que estava com dificuldade me chamava a atenção e eu não sabia como ajudar. E escolher a pedagogia foi fruto desse processo mesmo de reflexão, porque quando eu saía para resolver situações mesmo de banco, com a minha avó, com a minha mãe, me chamava a atenção como que os idosos, como que as pessoas sem uma instrução, elas sofriam, não é, para, enfim, para resolver as próprias vidas. Exatamente. Né? E aquilo sempre me inquietou. E eu me perguntava como eu poderia contribuir de alguma forma, dentro daquilo que estivesse ao meu alcance, com aquela situação, porque me causava, e ainda hoje me causa uma inquietação e um sofrimento muito grande. E a pedagogia, você quando pensou em fazer pedagogia, você achou que na pedagogia você encontraria essa metodologia? Sim, porque daí nós estaríamos trabalhando com a perspectiva da autonomia, do empoderamento do ser. Então, não se tratava de estar aqui e resolver situações que lhes são de direito como se estivesse dentro da perspectiva de pedir favor aos órgãos públicos, como muitas vezes as pessoas se comportam, né? Então, de estar ali dentro de uma situação de subserviência, de submissão e muitas vezes desconhecendo os próprios direitos. Então, trabalhar com a educação dá essa possibilidade do indivíduo de se empoderar dos seus direitos e realmente fazer valer, né? Dentro do seu círculo de vida. De ele compreender o papel dele enquanto cidadão e o papel dele dentro daquele grupo de pessoas com o qual ele convive, seja no trabalho, na sociedade, onde quer que ele esteja. Quando você decidiu seguir esse caminho da pedagogia, você pensou também no papel que um pai e uma mãe exercem dentro da família. Uhum. Não existe nenhuma escola e não existe nenhuma ocupação que eu conheça, a não ser, às vezes, até de uma ou outra religião que faz assim um curso de noivos para preparar a pessoa para o casamento. Uhum. Mas eu nunca vi ninguém preparar a pessoa para ser mãe e ser pai. Você encontra assim, quando você está grávida, você vai fazer um curso para saber como você vai enfrentar a gravidez até a hora que o bebê nasce, mas não existe nenhuma metodologia, porque nós criamos tantas metodologias, né? Na psicologia, na pedagogia, na construção, na arquitetura, tudo tem uma metodologia. E para a gente criar um filho? Você acha que a pedagogia seria um caminho? Usar algumas ferramentas da pedagogia ajudaria? A pedagogia, ela dá uma amplitude no que diz respeito ao desenvolvimento humano, mas no sentido da criação dos filhos e dentro de um contexto mais complexo, como você diz, não tem uma fórmula, uma instrução prévia para exercer o papel, eu acredito que somente a pedagogia é de fato insuficiente, porque o que nós estamos falando é de fato da pessoa entender e saber lidar sob fortes emoções. Então, muitas vezes, a gente permite que as nossas emoções, elas falem e dominem as nossas tomadas de decisões. E quando a gente toma alguma decisão sob o efeito de uma forte emoção, fatalmente a gente vai se arrepender. Ou quando a gente toma alguma decisão quando está muito triste ou com muita raiva ou muito apaixonada, então certamente a gente vai se arrepender dessa tomada de decisão depois. Então, o que acontece muito dentro do trabalho com as famílias é saber como que essa pessoa que se tornou mãe, que se tornou pai, ele vai lidar com os seus próprios conflitos e com as fases do desenvolvimento da criança, que para cada uma delas existe uma forma de lidar. Né? Então, como que você vai estar gerenciando essas emoções para aquele objetivo principal que é a formação humana? Então, a criança ela aprende muito mais pela imitação do que por aquilo que é dito. Então, nós somos crianças, aprendemos por imitação. Então, muitas vezes nós também passamos por uma educação muito radical, onde os pais não lhe davam liberdade nenhuma, e quando você se torna pai, você deixa o seu filho fazer o que quer sem nenhuma disciplina, isso também é prejudicial. Sim, sempre. E aí o que acontece é que muitas vezes, outro exemplo nesse contexto é que o jovem ou a criança, durante o momento em que ele foi filho, ele discorda da forma autoritária que o pai ou a mãe exerceram seus papéis. Mas, normalmente, quando eles se tornam pais, ou eles assumem esse papel também de autoritarismo,
ou então de permissividade. Então, há uma permissividade que também é tão prejudicial quanto o autoritarismo. É muito interessante tudo isso que a gente está falando. Olha, o programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo, a gente continua esse papo já já e o programa Trilha Social está esperando você, logo depois do intervalo. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos falando aqui com Ana Cláudia, que é coaching educacional. E essa ferramenta é uma ferramenta muito importante dentro da nossa vida hoje. Hoje a gente, quando abre o Face, quando abre na internet, a gente fala coaching, curso de coaching, você quer fazer, você quer se preparar, você quer se autoconhecer. É muito interessante a gente ver quantas ferramentas novas nós estamos ganhando, e essa ferramenta do coaching, ela veio através de Simon Sigauli. E você teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Ele é o precursor do coaching no mundo. Isso. Na verdade, o Simon Sigauli, ele é considerado o pai do coaching, e o objetivo dele é entender esse jogo interior, o que acontecia dentro da mente dos atletas, que em meio a um campeonato eles erravam justamente na hora em que não podiam, apesar das horas de treino, apesar da excelência, da habilidade que haviam desenvolvido. E do potencial, né? Mesmo com todo o potencial, com tudo desenvolvido, mesmo assim, chegava na hora H, travavam, é como a gente diz, né? Travou. Exato, deu branco, Deu né? branco. E aí o que acontece? Que jogo era aquele que estava acontecendo? Existiam dois jogos, na verdade. Aquele que estava sendo visto, obviamente, e exercido pelos atletas, e havia um jogo interior da qual ninguém estava vendo. Então, era com base nesse diálogo em que se dava o resultado final. Ou o atleta atingia sua performance máxima, ou então ele errava, né, e não conseguia. As interferências o impediam de atingir essa performance. Então, que diálogo era esse que acontecia? Então, o Simon Sigauli, há cerca de 40 anos atrás, ele iniciou esses estudos, né? Então, com base dentro dessa filosofia do Inner Game, o coaching, ele vem realmente desenvolvendo, né, o potencial humano através desse conhecimento do que está acontecendo comigo, né? Dentro dessa perspectiva existem as duas vozes, é um diálogo, né? Então as duas vozes, self 1, self 2, exatamente. Então, o que é que eu estou dizendo para mim mesma? Então, nesse meu diálogo, é possível que os meus objetivos, os meus sonhos sejam traçados, ou esse meu diálogo está me auto-sabotando? Porque muitas vezes eu sonho, mas eu mesmo saboto esses sonhos. E às vezes você sabota esse sonho porque você foi educado para isso. Muitas vezes nós somos limitados, condicionados a não dar certo. Exatamente. Não existem pessoas que chegam perto de fazer um grande sucesso, chega ali, ela trava e não dá continuidade. Muitas pessoas que teriam uma carreira brilhante, na hora, quando chega no auge, elas desistem. Exatamente. Com medo de não dar certo? Com medo de não dar certo e muitas vezes o medo do sucesso, o medo de dar certo. O medo de dar certo e não saber o que fazer com isso. Exatamente. Então, o que acontece é que nós temos muito mais dos nossos pais do que aquilo que a gente poderia imaginar, ou das pessoas que foram os nossos cuidadores iniciais. Então, essa perspectiva que nós falamos inicialmente sobre o aprender por imitação, né? A criança, nos primeiros anos de vida, a palavra que ela mais ouve é o não. Então, não pode mexer, não pode fazer, não pode ir, não e não e não. E a criança, ela é envolvida dentro desse universo, ou o universo da permissividade, ou seja, pode fazer o que, enfim, aquilo que vier. Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente encontra essas crenças limitantes, né? Dentro de um processo de coaching, o indivíduo ele tem a capacidade de identificar que crenças limitantes são essas, que pode ser dentro da perspectiva de sucesso, dentro da perspectiva de dinheiro. Você sabe que a maioria das pessoas fazem planejamento e tudo, ou deveriam. Planejamento de viagem, de casamento, de que curso na universidade vai fazer, mas quase nunca, principalmente nessa fase da adolescência, qual é o salário, qual é a renda mensal que elas querem para a vida delas. Porque não é cultural. Exatamente. Nós não temos essa cultura, nós temos a cultura da falta.
mas não temos a cultura da abundância. Exatamente. Como se a cultura da abundância fosse pecaminosa, não é verdade? É verdade. E muitas crenças limitantes nesse sentido, que diz o seguinte: você não pode ser espiritualizado e rico ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Normalmente associa a abundância financeira ao materialismo. E né? não Sem só o a materialismo, espiritualidade. mas veja, a nossa cultura, e nós estamos atravessando uma fase assim, nossa cultura de ter uma abundância financeira está ligado muito à corrupção. Como se tem muito dinheiro porque fez alguma coisa errada. Não é possível, né? Como é que você não pode crescer profissionalmente? Pode, sim. Você pode fazendo a coisa certa, porque aquilo que é certo é bom para todos. Você também pode ganhar com o que é certo. É verdade. E aí, o que eu costumo dizer nesses casos, Maristela, é que é o seguinte, é que é tão difícil acontecer de uma pessoa ganhar milhões de reais pela corrupção que vira notícia. É verdade. Né? Então, por não ser comum, vira notícia. E essa notícia acaba chegando aos ouvidos de quem, aos olhos e aos ouvidos de quem acompanha como algo, uma forma de ganhar dinheiro. Ou seja, embora seja ilícita, incorreta, muitos almejam essa forma, achando que é rápido. Uma forma rápida de você obter dinheiro, acreditando. Aí vem o que você falou do sistema de crença. Ela acredita que o dinheiro vai trazer aquela felicidade, aquela satisfação interna. E nós sabemos. Quem tem... eu ouvi uma vez de Hermógenes, que foi um grande yogi aqui no Brasil, ele dizia o seguinte, que os pobres, eles estão muito à frente dos ricos. Porque eles sabem, aliás, os ricos estão à frente dos pobres, porque o rico já sabe que a felicidade não traz, o dinheiro não traz felicidade, o pobre ainda acha que traz. Não é a pobreza financeira que vai lhe trazer a felicidade que você precisa. A gente pode estar num lar simples, num local simples, não precisa de ter muito luxo, e aí você vê as pessoas ali muito felizes porque elas estão conscientes da sua vida, das suas limitações financeiras, mas vivem bem dentro daquilo que podem. É verdade. E aí, essas pessoas que têm essa perspectiva de que dinheiro traz felicidade são aquelas em que têm o dinheiro como fim. Não Então, como meio para conseguir as coisas, apenas o meio. Exatamente. Então, o dinheiro como meio de fazer algo por alguém, o meio de realizar os meus próprios sonhos como pessoa, para os meus filhos, o meio de construir, de fato, aquilo que um dia foi idealizado. Então, essa perspectiva da abundância financeira, quando falada, você sabe que, inclusive, há próprios profissionais. Então, os meus coaches, por exemplo, profissionais que já são gestores, não é? Eles são líderes, quando perguntados sobre essa perspectiva financeira, grande parte deles não estabeleceram essa própria meta, onde querem chegar dentro dessa perspectiva de que existe o dinheiro que vai, obviamente, pagar as suas contas, mas e o que paga a sua felicidade, os seus sonhos, não é? Aquilo que você que te realiza como pessoa. Isso, exatamente. Que de repente você pode, eu conheço também muita gente que tem muito dinheiro, mas não se dizem, em nenhum momento elas se dizem realizadas, elas se sentem como se estivessem soltas, falam assim, eu não sei, falta alguma coisa na minha vida, eu não sei o que é. Há um vazio existencial. É verdade, é verdade. E é por isso que a metodologia, ela não é terapia, o coaching não é terapia, mas tem efeito terapêutico, porque é essa perspectiva do autodesenvolvimento. É uma orientação. É uma aconselhamento? Não. Também não é nem aconselhamento, nem orientação. Nem é terapia, nem é consultoria. Coaching é uma metodologia de autodesenvolvimento. Então, é um passo a passo para a pessoa se autoconhecer. Exatamente, são estratégias. Então, que vai desde o círculo da vida, né? Porque dentro do círculo da vida, que é uma das ferramentas, sobretudo iniciais do processo de coaching, quando alguém fala assim, olha, eu pergunto normalmente, o que foi que te trouxe aqui? Quando você ouviu falar sobre coaching, o que te veio à mente, o que te fez tomar essa decisão de vir até aqui? Ela fala, não sei.
E aí a gente começa através do círculo da vida. Ou seja, a nossa vida dentro dessa ferramenta é dividida em 4 grandes áreas. A pessoal, a profissional, qualidade de vida e relacionamentos. Então, se eu coloco um foco, se toda a minha atenção, se toda a minha energia está voltada apenas para o profissional e eu deixo de dar atenção à minha vida pessoal, à minha saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, o meu equilíbrio emocional, se eu deixo de focar na minha família, no meu relacionamento amoroso, na minha vida social, se eu não tenho o hábito de focar nessa contribuição social, porque na medida em que eu contribuo com o outro, como é que eu posso dizer? O retorno. O retorno, ele é muito maior para mim, que estou ali exercendo um papel, do que do outro que está recebendo a minha ação. E essa, inclusive, é uma ferramenta muito importante, muito utilizada por aquele que é voluntário. O voluntário, ou o cidadão, né, que faz, ele faz porque é certo, porque ele se sente feliz em poder ajudar o outro, porque ele se beneficia daquilo que ele está fazendo de bom para o outro, porque ele se sente bem. Ou seja, alguns neurocientistas fizeram estudos através de pessoas que fazem trabalho voluntário, e eles perceberam que essas pessoas que fazem trabalho voluntário, elas trabalham com tanta alegria, com tanto prazer, que o organismo, ele libera no seu próprio corpo as endorfinas, a sensação de bem-estar. E conexão, né? E esse é o geral, conexão com o outro. Então, não se trata de um sentimento de superioridade. A pessoa sai desse lugar de superioridade e se iguala no sentido do ser e do estar aqui no mundo. Então, dentro desse contexto... Ela se sente útil. Exatamente. Então, dentro desse contexto, a pessoa sabe, ela percebe que ela tem algo a deixar, algo a contribuir. As pessoas que normalmente perdem o sentido da vida, elas acham que elas não servem para nada. Elas apenas nasceram. Estão Exatamente. vivas porque estão que ninguém vivas. Precisa delas, que ninguém sente a falta delas. A importância do trabalho, o voluntário, o trabalho de você olhar para o outro e olhar para si mesmo dessa maneira, né? Você tem 2 filhas, a Bia e a Carol, um beijinho para vocês. E você, essa sua veia voluntária não veio do nada. Eu sei que teve uma influência da sua avó. Isso, a minha avó. A minha avó é Antonieta. Ela foi uma mulher incrível e deu uma referência para a minha vida inteira, né? Ela faleceu há 2 anos, mas os ensinamentos dela é para a vida inteira. Então, eu cresci vendo a minha avó ajudar as pessoas. Ela colocava, se ela soubesse que alguém estava doente, ela levava para casa dela e cuidava dentro de casa. Ela aplicava injeções, ela cuidava do doente até que ele estivesse bem e aí voltasse para a sua vida. Então, eu cresci dentro desse contexto. Então, enfim, ela viajou muito, né? Então, nós temos essa contribuição dela muito forte. Então, o trabalho de Ana Cláudia é um trabalho voluntário. Ela oferece esse trabalho para os professores, para os alunos do ensino médio, para ajudá-los a ter uma direção na vida. São palestras voluntárias que vocês podem, daqui a pouco ela vai passar o endereço para vocês podem procurá-la, que com certeza ela vai ter muita alegria em poder atender vocês. O nosso programa está chegando na reta final. Eu vou pedir para a Ana Cláudia deixar uma mensagem, né? Mas antes da sua mensagem, deixa as suas considerações finais, sabendo que o seu trabalho é muito importante para Alagoas. O trabalho de olhar para os nossos jovens, para os nossos professores que estão passando uma fase muito difícil no nosso estado, que eles possam ser fortalecidos com esse trabalho amoroso que você faz. Bom, a mensagem que eu posso deixar nesse momento para vocês é que, como a nossa digital, né, nos diferencia no mundo, assim são as nossas competências e habilidades. Então, a todos nós que aqui estamos nesse momento existencial, temos um propósito, uma filosofia. E cabe a nós entender e estar conectado com esse propósito. Na medida em que a gente se conecta com ele, na medida em que a gente tem uma certeza do porquê está aqui e de que até que ponto o meu comprometimento vai fazer com que eu exerça as minhas atribuições e a minha missão, essa sensação de plenitude e de felicidade, ela vai envolvendo o meu ser a ponto de
senti que realmente eu tenho a missão cumprida, é o deixar o legado, é a perspectiva do construir e fazer algo não apenas para mim, pensando nas minhas necessidades e naquilo que eu quero para a minha vida, mas para o outro. Então, é essa perspectiva do legado. O que é que você quer deixar? Qual é a sua missão? Depois que você já não estiver mais aqui, o que as pessoas dirão de você? Qual foi a contribuição que você deixou nesse mundo? Então, com base nisso, faça suas escolhas. Seu endereço eletrônico? Edufoco Consultoria ou www.edufoco.com. Muito obrigado. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. E eu vou estar esperando aqui vocês com muitas novidades. Até lá!